Crianças, né? Um pouco mais velhas, não é isso? O nosso irmão levantou a mão ali, é isso aí. Vamos ler a palavra do Senhor. Nós estamos chegando já nos momentos finais aí de Neemias. Estamos no capítulo 12, fazendo essa exposição em Neemias, um livro que tem falado muito a nossa vida. Neemias capítulo 12, e nós vamos ler este texto. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 26. Neemias 12, do 1 ao 26. Eu convido os irmãos a colocarem em pé mais uma vez, para fazermos essa leitura. Fazemos essa leitura, eu vou fazer a leitura, os irmãos acompanhem de pé a palavra do Senhor. Neemias 12, 1 ao 26, diz assim: São estes os sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, filho de Saltiel, e com Jesua, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atus, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Ginetói, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Jedaías, Salu, Amoque, Ilquias e Jedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes e de seus irmãos nos dias de Jesua. Também os levitas, Jesua, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá e Matanias. Estes seus irmãos dirigiam os louvores. Buquebuquias e Uni, seus irmãos, estavam defronte deles, cada qual no seu mister. Jesua gerou a Joiaquim, Joiaquim gerou a Eliasibe, Eliasibe gerou a Joiada, Joiada gerou a Jonatas, e Jonatas gerou a Jadua. Nos dias de Joiaquim foram sacerdotes, cabeças de famílias, de Sereias, Meraías, de Jeremias, Ananias, de Esdras, Mesulão, de Amarias, Joanã, de Maluque, Jonatas, e de Sebanias, José, de Maluque, Jonatas, de Sebanias, José, de Arim, Adna, e de Meraiote, Eucai, de Ido, Zacarias, de Ginetom, Mesulão, de Abias, Zicre, de Miniamim e de Moadias, Piltai, de Bilga, Samua, de Semaías, Jonatas, de Joiaribe, Metenai, de Jedaías, Uzi, de Salai, Calai, de Amoque, Eber, de Ilquias, Asabias, de Jedaías, Netanel. Dos levitas, nos dias de Eliasibe, foram escritos como cabeças de famílias Joiada, Joanã e Jadua, como também os sacerdotes, até ao reinado de Dario, o persa. Os filhos de Levi foram inscritos como cabeças de famílias no livro das crônicas, até os dias de Joanã, filho de Eliasibe. Foram, pois, chefes dos levitas, Asabias, Serebias e Jesua, filho de Cadmiel. Os irmãos deles estavam fronteiros para louvarem e darem graças, segundo o mandato de Davi, homem de Deus, coro contra coro. Matanias, Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube eram porteiros e faziam a guarda aos depósitos das portas. Estes vieram nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, filho de Josadaque, e nos dias de Neemias, o governador, e de Esdras, o sacerdote e escriba. Ó Deus, a tua palavra foi lida e nós clamamos ao teu Espírito Santo que nos abençoe para entendermos o que o Senhor tem a nos dizer nessa noite, e que o Senhor guie o servo do Senhor para trazer as palavras conforme o teu Espírito Santo, e que cada irmão aqui seja nessa noite cheio da tua palavra e do teu Espírito, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar, meus irmãos, né? Você viu aqui vários nomes interessantes, não é? E fáceis de pronunciar, não é isso? Eu até ia pedir a todos para lerem comigo aqui, porque é muito fácil pronunciar esses nomes, não é? Mas é uma lista de pessoas aqui, uma lista de pessoas, e que pessoas que serviram ao Senhor, pessoas que foram lembradas aqui nesse texto, estão aqui registradas. Você lembra das pessoas que fizeram bênçãos, que abençoaram a sua vida? Você lembra? Você tem a memória as pessoas, o nome das pessoas que abençoaram a sua vida? Esse texto aqui registra pessoas que foram bênção naquela época, lista de pessoas diferentes. Esse texto mostra pessoas diferentes em épocas diferentes.
Esse livro de Neemias é um livro que abençoa a nossa vida, nos dizendo a história daquele povo que saiu, que foi exilado na Babilônia. Por quê? Porque a Babilônia pegou Israel, acabou com Israel, destruiu praticamente a cidade, levou o povo para lá, aprisionado. Mas passaram ali alguns anos, 70 anos, e esse povo foi liberto pela graça de Deus. E eles voltaram. Nós já vimos em Esdras alguns que voltaram, e agora em Neemias outros voltaram. E nessa volta eles reconstruíram a cidade. Neemias, ele se dedicou ali a esse trabalho de reconstruir os muros. Ele tinha deixado uma importante função que ele tinha lá no reino. Só para vocês terem ideia, Neemias era copeiro do rei Artaxerxes. Artaxerxes era imperador do mundo, porque o reino da Pérsia dominava o mundo. E Neemias era como se fosse o braço direito dele, porque o copeiro do rei fazia o quê? Chegava lá, experimentava as comidas, via se não tinha nenhum problema, não é? Se não tinha veneno. Ele que cuidava da alimentação do rei. E ele deixou então essa importante função e voltou para Jerusalém para ajudar a construir a cidade. Nós vimos isso, não é? E a cidade então veio com a reconstrução, e os irmãos se animaram e avivaram e oraram e buscaram a Deus, enfrentaram inimigos, e agora estão aqui no momento final aqui praticamente, né? Um povo passou a habitar naquela cidade que estava vazia e foi reconstruída, e as pessoas começaram, se dividiram. Nós vimos isso no último capítulo, e agora o livro traz a lista de sacerdotes e levitas que voltaram, os sacerdotes e levitas que regressaram com Zorobabel. Zorobabel era filho de Saltiel, e com Jesua, o sumo sacerdote. E aqui nós vimos vários nomes interessantes que voltaram com ele: Jeremias, Esdras, Amarias e todos os outros que eu citei aqui. E também os levitas regressaram com eles, levitas como Jesua, Cadmiel e vários nomes que foram citados aqui. E também o texto disse dos companheiros de Babebuquias e Uni, que ficavam em frente deles durante o culto. O texto também colocou aqui o sumo sacerdote Jesua, que gerou Joiaquim, que gerou Eliasibe, e Joiada, que gerou a Joanã, quer dizer, contando gerações. Veja, Jesua gerou Joiaquim, Joaquim gerou Eliasibe, Eliasibe gerou a Joiada, Joiada gerou a Joanã, Joanã a Jadua, não é? É como se falasse assim, né? O Augusto, que gerou o Saulo, que gerou o Rui, que gerou a Júlia. Percebe? E quando Joaquim era sumo sacerdote, os chefes das famílias dos sacerdotes foram, e aí o nome veio listando os sacerdotes, vários sacerdotes de gerações diferentes. E o texto colocou também nos dias de Eliasibe, Joiada, Joanã, Jadua. E ele coloca aqui que foram mantidos os registros dessas famílias, dos chefes, dos levitas, dos sacerdotes, tudo registrado. Colocou o texto também os chefes dos levitas, Asabias, Serebias, vários irmãos que serviram, todos serviram ao Senhor naquela época. Então o texto aqui apresenta duas listas de sacerdotes e levitas com diferença de aproximadamente 80 anos entre essas listas. É uma lista que pega gerações diferentes, são pessoas que serviram de gerações diferentes. O que o texto quer nos dizer, meus irmãos? Que o povo santo serve a Deus de geração em geração. Vamos dizer isso? O povo santo serve a Deus de geração em geração. Esse é o título da mensagem, de geração em geração. E como que o povo serve a Deus? Em primeiro lugar, honrando a quem se deve honrar. Vamos ler o versículo 1 juntos? Olha na sua Bíblia, então leia, acompanha comigo aqui. Versículo 1 diz assim: são estes os sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua, Seraías, Jeremias, Esdras, e começa a lista. E continua a lista. Essa é a primeira lista, que vai dos versículos 1 até o versículo 9. A primeira geração de sacerdotes e levitas que subiram a Jerusalém, que chegaram a Jerusalém após o exílio. A gente vê aqui o nome primeiro ali, Zorobabel. Zorobabel liderou o povo nessa primeira leva dos pós-exilados. E Zorobabel significa semente da Babilônia, aquele que nasceu na Babilônia.
Ele nasceu, mas ele não ficou na Babilônia. Ele voltou para Jerusalém, levando o povo, liderando o povo. Zorobabel, ele quis reconstruir a Jerusalém, foi o primeiro líder a levar o povo. E o templo reconstruído é chamado de Templo de Zorobabel. Esse templo onde Esdras trabalhou, onde Neemias trabalhou, foi chamado Templo de Zorobabel. O texto relata também ali os chefes que subiram com ele. Esse texto foi incluído quase no final do livro de Neemias. A gente já está no final, não é? Se a lista foi feita nesse tempo, possivelmente já tinha passado uns 80 anos então. Olha só, já 80 anos atrás, teve aqui Zorobabel. E aquela lista foi registrada 80 anos depois, colocando os nomes das pessoas que serviram. O livro faz questão de relacionar aqueles que serviram ao Senhor naquela tarefa difícil de reconstruir a cidade. A Bíblia nos convida então a lembrar, meus irmãos, daqueles que trabalharam na obra do Senhor, dos antepassados que trabalharam na obra do Senhor. Veja o que diz o texto de Hebreus 13, diz assim, Hebreus 13, 7, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, que considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Hoje também nós somos chamados a lembrar dos fiéis do passado, dos fiéis que abençoaram a nossa vida de forma que nós estamos aqui até hoje. Todas as gerações dos fiéis. Nós podemos ver na própria Bíblia, lá em Hebreus faz uma lista e vai lembrando. Lembra de Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaque. Hebreus vai colocando ali os nomes da fé. Jacó, José, Moisés, Josué, Gideão, Sansão, Jefité, Davi, Samuel, Daniel. Além disso, os crentes continuaram servindo nas gerações seguintes. Nós podemos agora pegar, depois do Novo Testamento, depois da igreja primitiva, os reformadores, Lutero, Calvino, Zwinglio, homens que levantaram a palavra de Deus e falaram, temos que voltar à palavra do Senhor. Nós podemos lembrar de presbiterianos como John Knox, como Andrew Melville, como Francis McMahon, nomes importantes, talvez a gente não tenha ouvido alguns desses aqui, mas homens que deram até a vida para que o evangelho do Senhor fosse espalhado no mundo. Os primeiros presbiterianos que chegaram aqui no Brasil, Pierre Richer, Guillaume Cartier, Jean Léry, fizeram parte do primeiro culto aqui no Brasil. Os presbiterianos que foram mortos aqui no Brasil por causa da fé, quando vieram da Europa para cá, trazendo a palavra de Deus, foram perseguidos e mortos. Jean du Bordel, Matthew Vermael, Pierre Bourdon, Jacques de Bellard, André Lafon, não é? Apenas o André Lafon foi poupado, sabe, porque ele era alfaiate. Alfaiate naquela época era difícil, mão de obra difícil, não encontrava facilmente. E aí, aqui no Brasil, os líderes aqui no Brasil precisavam de gente com essa capacidade, falando, não mata o Lafon, não deixa ele aí, para ele não fazer a nossa roupa e tal. Os outros foram mortos por causa da fé. Missionários que vieram para o Brasil, e nós temos um nome, esse é o nome conhecido, Simonton, não é isso? Sabe o nome completo dele? Ashbel Green Simonton. Ele veio, e ele veio com o cunhado dele, Blackford, Alexander Blackford. Homens que trouxeram o evangelho para o Brasil. Temos também o primeiro pastor presbiteriano no Brasil, sabe qual é? José Manuel da Conceição, foi o primeiro pastor brasileiro, não é? Os primeiros pastores em Belo Horizonte, Álvaro Reis, Américo Cardoso de Menezes. Os presbiterianos da Quinta Igreja, no Barreiro, presbítero Salomé, Geraldino Lima dos Santos, Elias Batista de Almeida. A primeira reunião no Lindéia, na casa dos irmãos Pedro Pereira de Moraes e Maria Umbelina de Jesus. Veja quantas pessoas importantes que marcaram a nossa história. Talvez a gente não saiba esses nomes, mas nomes de pessoas que dedicaram a fazer um culto no lar, a levar a palavra do Senhor ali na casa dele.
E o Evangelho de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus foi crescendo. Os primeiros pastores no Lindéia, Américo Gomes Coelho, José Ribeiro de Moura, Josafá Xavier Siqueira. Os obreiros aqui no Cascata, no início do Cascata, primeira reunião no Cascata, 10 de abril de 1995, reverendo Antônio Speber, era o pastor da nossa igreja na época. Teve aqui também o Marcelo, não é isso? Seminarista Marcelo, hoje pastor da igreja. Teve o Elias Batista de Almeida. Pessoas que serviram aqui na congregação durante tempo, liderando a congregação, Saulo Nogueira. Irmãos que devem ser honrados, que trabalharam na obra do Senhor e trabalham até hoje de geração em geração. Vamos dizer isso? De geração em geração. Devemos honrar esses nomes, lembrar deles e agradecer a Deus pela vida deles e continuar tocando a obra através da nossa vida, pois é o Senhor que faz a obra, mas Ele nos usa como instrumentos para a glória dEle, não é? Quem sabe daqui a alguns anos vão lembrar assim: puxa, a gente fazia reunião ali na casa do Assis, toda terça-feira, toda primeira terça-feira do mês, por exemplo, e sempre íamos lá. As crianças, certamente as crianças que vão lá terão a lembrança desse momento que a gente fica ali, não é? Na casa do Samuel, da Fernanda, fazíamos reuniões aqui, vinham os parentes. Lembra dos gatinhos que ficavam lá? Na casa do nosso irmão Antônio, né? Na casa de tantos outros, meus irmãos. A nossa irmã Liana, que mora do lado aqui, quem sabe um dia vão lá, nossa irmã Liana aqui, nossa irmã Silvia, Francisco. Irmãos, nós devemos trabalhar na obra do Senhor, honrando aqueles que já trabalharam e continuando levando a fé do Evangelho de Deus. Em segundo lugar, de geração em geração, o povo serve em louvores na cidade santa. Vamos ler o versículo 8 juntos. Olha o que diz o versículo 8. Também os levitas Jesua, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá e Matanias, estes seus irmãos, dirigiam os louvores. O texto mais uma vez destaca a direção desses louvores a Deus. Todo aquele povo que voltou a Jerusalém para reconstruir a cidade tinha um objetivo: de viver para a glória do Senhor. Era esse o objetivo, irmãos, de viver louvando ao Senhor. Era esse o objetivo, porque tudo o que aconteceu naquele período que nós lemos, estudamos até agora em Neemias, foi para que o nome do Senhor fosse glorificado, e aquele povo foi salvo, saiu da Babilônia, saiu do exílio para dar glórias a Deus. Quando estavam lá na terra estranha, lá na Babilônia, eles estavam preocupados, eles estavam tristes. Se você abrir sua Bíblia no Salmo 137, você vai ver que no início do Salmo, eles dizem assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, deixávamos lá as harpas, pois aqueles que nos levavam cativos nos pediam: cantem canções. Os opressores, nossos opressores, que falavam: olha, vocês eram alegres lá, cantem canções, entoai-nos alguns cânticos de Sião. E o versículo 4 fala assim: como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Então veja o coração desse povo quando estava na Babilônia. Estava longe de Deus, da terra deles, estavam tristes, e os opressores deles falavam: não cantem aí, vocês cantavam tão bem, não é? Vocês tocavam lá, cantavam, cante para nós os cânticos de Sião. E eles falavam: como podemos cantar se nós estamos em terra estranha? Mas agora eles estavam na cidade santa, na Jerusalém, eles estavam de volta em Sião, e era motivo de alegria, motivo de louvores. Nós lemos no Salmo 145 que uma geração louvará outra geração as tuas obras, e anunciará os teus poderosos feitos. Meus irmãos, o crente hoje continua cantando louvores ao Senhor. É o nosso fim principal. É o nosso fim principal. O homem caído muitas vezes não entende isso.
Ele não entende isso realmente, porque são coisas espirituais. O homem longe de Deus, ele fica cada vez mais longe e ele tenta agradar a quem? A si mesmo. Mas quando nós vemos a Bíblia nos fala assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Percebe? Então, quando a gente sai para a nossa vida, para viver o nosso dia, o objetivo não é eu vou buscar alguma coisa para me agradar, não. O objetivo é eu vou agradar o Senhor, eu vou louvar o Senhor. E Deus vai nos abençoar, meus irmãos. Ele que vai satisfazer o desejo do nosso coração, Ele vai encher a nossa alma, Ele que enche a nossa vida. Salmo 34:1 diz assim: bendirei o Senhor em todo tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. E o Salmo 45:17: o teu nome eu farei celebrado de geração a geração, e assim os povos te louvarão para todo sempre. Nós existimos, o crente existe para a glória de Deus, para todo sempre. O que quer dizer isso? Que não vai ser só nos dias aqui de vida que nós temos. Talvez a gente viva aqui 50 anos, eu já cheguei nos 50, né? Ou talvez a gente viva 70, 80, 90, 100. Pastor Marcelo quer passar dos 100. Talvez a gente chegue a 120. Mas o texto está dizendo que nós louvaremos o Senhor para todo sempre. Não vai ser só 120, meus irmãos. Vai ser eternidade louvando a Deus. E nós já fazemos isso desde já. Nós existimos para a glória do Senhor. Em terceiro lugar, de geração em geração, o que o povo faz? O povo serve juntos, em congregação e pessoalmente. São as duas coisas. Veja o versículo 9 que diz. Olha que interessante o versículo 9. Leia comigo. Vamos ver se você consegue pronunciar aí esse nome. Vamos lá? Baquebuquias e Uni, seus irmãos, estavam defronte deles, cada qual no seu mistério. Conseguiu? Baquebuquias? Muito bem. E Uni, esse é mais fácil, Uni, não é? O texto mostra dois nomes aqui interessantes. Dois nomes que ficam defronte dos levitas, ou seja, na frente dos levitas. Não é? E sabe o que significa esses nomes? Baquebuquias, que parece um nome grande, não é? Significa fraco. Fraco. E Uni, aflito ou um só. Um só ou aflito. Eles poderiam ser fracos, poderiam estar aflitos, mas mesmo assim eles estavam juntos, unidos, louvando a Deus. Olha que interessante, meus irmãos, dois nomes que nos falam tanta coisa. Quem estava defronte dos levitas eram os fracos e aflitos, que juntos louvavam a Deus e serviam a Deus. Aleluia! Eles serviam de forma como Deus estabeleceu, fazendo o que Deus colocou para fazer, não é? Todo crente tem o seu papel, meus irmãos. Que bênção! O Senhor não nos fez por acaso, não existimos por acaso, como as teorias querem nos dizer, não é? Nessa semana minha filha na escola, a professora foi ensinar as teorias de como tudo surgiu, e ela veio logo dizendo sobre a teoria que ela acredita, que é a teoria da evolução, e fala, surgiu assim, de uma explosão, né? A minha filha ficou, né, só ouvindo. Aí ela até citou, tem também o criacionismo, que fala que Deus criou todas as coisas, mas isso é mais religioso, não é? Meus irmãos, Deus nos fez, o criacionismo é real, porque a palavra de Deus diz assim. Ele não nos fez por acaso, não simplesmente foi uma explosão, mas Ele fez cada um de nós com um propósito específico. Ele nos chamou, cada um de nós, para um propósito específico. Mas eu não sei tocar igual Samuel. Mas Deus te capacitou com outros dons, outros talentos.
Todos nós, cada um tem o seu papel. Ah, mas eu sou fraco, eu não faço nada bem feito. Baquebuquias era fraco, estava defronte dos levitas, mas estavam unidos, servindo a Deus em um só corpo. Em um só corpo. Coríntios diz assim para a gente, 1 Coríntios 12, 4: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. É o Senhor que opera em nós. É na união da igreja, cada um fazendo a sua função e trabalhando todos juntos para o Senhor. O Senhor está ali fortalecendo a igreja. Glória a Deus. Cada um faz a sua tarefa. Vivemos cada um na sua tarefa, mas estamos unidos e vencendo para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Em quarto lugar, meus irmãos, de geração em geração, o povo serve conforme as ordenanças divinas. Versículo 24, abra sua Bíblia, leia, Neemias 12, 24, diz assim: foram, pois, chefes dos levitas, Asabias, Serebias e Jesua, filho de Cadmiel. Os irmãos deles lhe estavam fronteiros para louvarem e darem graças, segundo o mandato de Deus. Olha o que o texto diz, segundo o quê? Segundo o mandato, vamos repetir isso? Segundo o mandato de Deus, o mandato de Davi, homem de Deus, coro contra coro. Olha que interessante. Segundo o mandato de Davi, eles resgataram o que foi dito para Davi lá atrás, tantos anos atrás. O texto destaca que os chefes e seus irmãos obedeciam ao que se tinha determinado a Davi, ao que Deus tinha determinado a Davi que se fizesse. Davi havia ordenado muitos e muitos anos atrás a organização dos guardas do templo, um de frente para o outro. O Salmo 24 é um exemplo disso, que aqui diz que eles cantavam coro contra coro. O Salmo 24 é um salmo assim, que o povo inicia um canto, aí o cantor pergunta e a outra parte dos levitas responde. Era assim. Davi tinha falado isso lá atrás, e agora eles estavam obedecendo o que Davi tinha escrito, e o texto diz: Davi, homem de Deus. Meus irmãos, tudo em harmonia, louvando ao Senhor, conforme o mandato do Senhor. O destaque aqui era a obediência ao que Deus tinha ordenado. Eles não procuravam inovar, vamos fazer diferente. Não. O que Deus ordenou? Dessa forma. Nós vamos fazer dessa forma, obedecer ao Senhor. Eles não faziam novidades, vão fazer de um jeitinho babilônico. Lá na Babilônia era legal tal coisa, vão fazer. Não. Nós vamos obedecer à palavra de Deus. Hoje, meus irmãos, a igreja verdadeira procura cumprir o que Deus ordenou. A igreja verdadeira não vai inovar, ela vai buscar o que o Senhor quer que eu faça, o que o Senhor definiu que eu devo fazer, é isso que eu farei. A confissão de fé de Westminster diz no capítulo 21 o seguinte: a luz da natureza mostra que há um Deus que tem domínio e soberania sobre tudo, o que é bom e que faz o bem a todos, e portanto deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e obedecido, de todo o coração, de toda a alma, de toda a força. E diz mais, olha o que diz: o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo. Como nós vamos adorar a Deus? Ele escreveu como devemos adorar. O texto ainda diz assim: é só pela vontade revelada de Deus na sua palavra. O texto diz mais: ele não deve ser adorado segundo as imaginações dos homens, nem das invenções e sugestões de Satanás, mas obedecido conforme a palavra. Então o crente procura servir a Deus conforme a vontade do Senhor. Os cultos aqui são feitos conforme a palavra do Senhor diz, não é? Então os elementos, quais são os elementos do culto? Leitura das Escrituras com temor divino, a sã pregação da palavra, a atenção à obediência a Deus, com inteligência, fé, reverência,
o cantar salmos com graças no coração, bem como a devida administração dos sacramentos, e como teremos hoje à noite, a ceia do Senhor, são parte do culto ordinário, feito ao Senhor. Os votos, os jejuns solenes, ações de graças em ocasiões especiais, tudo isso conforme a ordenança de Deus, a obediência ao Senhor. Como nós conseguiremos adorar a Deus se Ele é o Senhor? Só conforme Ele define, conforme está nas Escrituras, e o crente então busca essa obediência ao Senhor. Concluído, meus irmãos, o crente serve a Deus de geração em geração, honrando a quem se deve, louvando a Deus, vivendo em comunhão uns com os outros e obedecendo às Escrituras, assim como Jesus Cristo. Nosso maior exemplo é Jesus Cristo, que se entregou por nós. Filipenses diz assim, Filipenses 2:8: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Até a morte e morte de cruz. Jesus foi obediente até o final, meus irmãos. Jesus não parou pelo meio do caminho. Ele não falou assim, vou fazer diferente, não vou seguir a missão não, vou criar alguma coisa, vou inovar alguma coisa. Ele foi até o final da sua missão. Pela morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, nós podemos servir ao Senhor como uma igreja. A igreja é o corpo do Senhor Jesus. 1 Coríntios 12:27 diz: ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Então, como veremos? Como veremos no nosso dia a dia? Em primeiro lugar, honrando os irmãos. Honrando os irmãos. Nós não fazemos culto para os mortos, não é isso. Isso nós não fazemos, porque quem morreu já foi, não é? Nós agradecemos a Deus pela vida daqueles que trabalharam. É isso que fazemos. Agradecemos ao Senhor porque tantas pessoas nos abençoaram, não é? Romanos 13:7 diz assim: pagai a todos o que é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Então fazemos isso. Em segundo lugar, como viveremos? Obedecendo às Escrituras, a palavra de Deus. Ela é a nossa norma de fé e prática. É ela que nós seguimos. Não vamos inventar modos de adorar ao Senhor, nós vamos obedecer ao Senhor. Como devemos adorá-lo? Como está na sua palavra, o manual que nós temos, a palavra viva, porque não é apenas um manual, como se fosse de um manual de um equipamento, por exemplo, duro, simples ali, não, é um manual que é vida, que nos dá vida. Por isso obedecemos a palavra do Senhor, sem inovações teológicas, sem ideologias da moda, mas seguindo ao Senhor. Em terceiro lugar, como viveremos, meus irmãos? Louvando ao Senhor, na igreja e em toda a nossa vida. Onde estivermos, louvemos ao Senhor. O que fizermos é para adoração ao nosso Deus. Fazemos isso individualmente e fazemos em conjunto. Somos corpo de Cristo. Aquele que é corpo do Senhor. Aquele que é parte da igreja não rejeita a comunhão dos santos, pelo contrário, ele está sempre junto com os irmãos para louvar ao Senhor. Portanto, louvemos a Deus na igreja, na nossa vida, servindo os irmãos e obedecendo as Escrituras de geração em geração. Ensine isso para os seus filhos. Ensine, passa para a próxima geração. Traga os seus filhos na igreja, para que eles adorem o Senhor. Traga os seus netos para a igreja. E depois os filhos dos netos, bisnetos, e que de geração em geração nós louvemos ao Senhor, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Meus irmãos, fazendo de geração também, obedecendo o sacramento, ou seja, a ordenança que o Senhor Jesus nos deu. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 26. Mateus capítulo 26, Jesus deu essa ordenança para os discípulos, para que ele fosse lembrado de geração em geração. E o texto diz assim, Mateus 26, a partir do versículo 26,
eu vou me dirigir mais próximo da mesa da ceia do Senhor nessa noite. Diz assim o texto: enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Veja que Jesus está ali com os discípulos, com a igreja do Senhor ali surgindo no Novo Testamento, e ele dá essa ordenança. Eles estavam ceando e Jesus pega o pão e parece que agora é uma coisa mais profunda que Jesus fala. Jesus sempre comia com eles, não é? Você pode olhar na sua Bíblia, várias vezes que Jesus junto com os discípulos, eles estavam ali comendo, participando, né? Sempre comia um peixinho, né? Se fosse talvez aqui em BH, seria um churrasquinho, alguma coisa assim, não é? Mas lá eles sempre tinham peixe do lado, eles comiam juntos. Mas parece que era diferente aqui. Jesus foi mais profundo, ele falou: olha, eu vou partir o pão, e esse pão que eu estou partindo é o meu corpo que é dado por vós. E os discípulos devem ter percebido: opa, tem alguma mensagem mais profunda. Jesus vai dar o corpo por nós, e ele parte o pão, e aquele símbolo de partir o pão é como se estivesse partindo o corpo dele. Sim, Jesus naquela cruz partiu o corpo por nós, se entregou por nós. E Jesus, no segundo elemento, ele pega o cálice e fala: esse cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue. E ele fala: Jesus vai dar o sangue por nós? Sim. O sangue não representa vida? Se a gente cortar alguma veia, alguma coisa assim, e o sangue sai, o que vai acontecer com a nossa vida? Vai embora. Jesus vai entregar o sangue dele por nós? Sim. E Jesus fala então: fazei isso, quando vocês reunirem em comunhão uns com os outros, façam isso. Partir o pão, beber o cálice, anunciando a nova aliança. A nova aliança. Eu estou fazendo uma nova aliança, estou dando a minha vida por vocês, para que vocês tenham vida, vida abundante, vida eterna. Que bênção! Então nós estamos aqui nessa noite, neste encontro. Talvez nós somos a minoria das pessoas, né? A maioria deve estar em casa, ou passeando, ou numa festa, ou descansando. Mas nós estamos aqui obedecendo ao Senhor Jesus, a ordenança do Senhor Jesus: tomai e comei, esse é o meu corpo, esse é o meu sangue, fazei isso em memória de mim. E nós vamos fazer isso agora. A igreja do Senhor, eu vou convidar o presbítero Saulo, que está aqui conosco nessa noite, para nos ajudar na distribuição deste primeiro elemento, e o Ministério de Louvor vai nos conduzir no primeiro verso do hino 269, enquanto nós distribuímos o pão, que é o primeiro elemento. Vamos orar consagrando a Deus. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Fala com o Senhor: você não é digno, nós não somos dignos. Mas Paulo diz: examinai, tomai e comei. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, pecadores, falhos. Ó Senhor, colocamos nossa vida diante do Senhor nessa noite. Consagramos esses elementos para serem utilizados neste momento tão importante da ceia do Senhor. E que o Senhor encha o nosso coração, que o Senhor perdoe as nossas falhas, nossos pecados, e nos faça lembrar do Senhor dia após dia, até o dia que o Senhor vai estar junto conosco, no final, no último dia, na ceia do Cordeiro, todos juntos, nas bodas do Cordeiro, exaltando o Teu nome. Ajuda-nos a lembrar desse momento e lembrar que o Senhor entregou a sua vida por nós, para nos salvar. Vamos fazer isso com temor no coração, mas também com alegria, porque nós somos salvos pelo sangue do Senhor Jesus. Amém. Aqueles que vão participar, que estão em comunhão com a igreja, com a sua igreja, fiquem em pé, e o presbítero Saulo vai fazer a distribuição do primeiro elemento. Seja bendito, Cordeiro.
bendito seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavados e tendo puro coração, os pecadores remidos por Jesus têm com Deus comunhão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavados, mais alvo que a neve eu estou. Glória a Deus. Esperar a chegada do presbítero Saulo, que foi levar o elemento também para a professora das crianças. Vamos participar com temor no nosso coração. Sabendo que este corpo foi entregue por nós, o sacrifício de Cristo naquela cruz. Vamos participar do elemento lembrando do Senhor Jesus, que se entregou por nós. A seguir, tomou o cálice, tendo dado graças aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos. Este é o sangue da nova aliança, derramado em favor de nós. Vamos participar do segundo elemento, que representa o sangue do Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma, o presbítero Saulo vai distribuir enquanto nós cantamos o segundo verso do hino. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas purezas para o maior pecador. A quem mais alvo que a neve, o teu sangue transforma, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Estou mais alvo que a neve, limpo, não porque tomei banho, porque limpei a minha alma, mas por causa do sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, irmão, de todo o pecado. Por isso lembramos desse momento tão importante, com alegria no nosso coração, pois se podemos voltar no caminho que é Jesus, voltar ao nosso Deus, é por causa do amor de Cristo, por causa do sacrifício de Cristo por nós. Participemos então do segundo elemento.
O último versículo diz: e tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos cantar o último verso do hino, engrandecendo ao Senhor. Se as faltas nós confessamos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo, Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alto que a neve eu estou. aleluia, louvado seja o Senhor Jesus, maravilhoso Deus. Nós te adoramos nessa noite, agradecemos ao Senhor pelo teu amor e a tua graça, agradecemos ao Senhor porque o Senhor não nos deixou sozinhos, perdidos, abandonados neste mundo, mas o Senhor nos trouxe a tua palavra, o Senhor, teu Espírito Santo agiu em nós e tem nos dito a cada dia como viver uma vida que te agrada. Te louvamos porque o sacrifício de Jesus ali é poderoso para nos limpar, nos purificar de todos os pecados e nos levar de novo a uma comunhão com o Pai. Ó Deus, que o Senhor fortaleça a nossa caminhada neste mundo, a nossa vida neste mundo, que nós sempre lembremos do Senhor, sempre busquemos o Senhor e que o teu Espírito Santo nos fortaleça, a nós e a nossa família. Que essa semana seja uma semana abençoada, que tudo que fizermos, a tua mão esteja conosco, pois nós não conseguimos, não temos força em nós mesmos para vencer, seja qual for o desafio deste mundo, mas com o Senhor nós conseguimos. Capacita-nos, abençoa a nossa família, abençoa cada um de nós e que nós tenhamos uma semana realmente na tua presença, te adorando, te bendizendo em nome de Jesus. Amém, amém. Recebamos a bênção, meus irmãos, e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos nós e com todo Israel de Deus, agora e eternamente. Amém, amém. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Cumprimente o teu irmão que está ao teu lado. Desejo ele uma boa semana. Você que nos acompanhou pela internet, que Deus abençoe grandemente sua vida e venha participar também presencialmente para a honra e a glória do Senhor. Fique em paz.